Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojassombrada.com.br, combinado? Então, beleza? Bora pro relato. E o relato de hoje é este: Possessão, batalha entre o bem e o mal. Vamos ver. Olá, Ana, Matheus e assombrados, cá estou novamente e dessa vez venho trazer um relato que ocorreu comigo. Primeiramente, tenho que agradecê-la por ter lido o relato do meu professor e para aqueles que pediram por mais histórias dele, já estou tratando de trazer mais em breve. Ele ficou muito emocionado e afetuoso ao saber que uma de suas histórias foi contada no canal e agora virou um fã das histórias contadas pelos assombrados. Como falei mais acima, essa história ocorreu comigo. Porém, algumas partes da história foram ditas por meus familiares, visto que certos momentos eu não estava presente. Ana pode ler tranquila, todos os nomes já foram trocados. Muito obrigada. Antes de contar o que eu presenciei com os meus olhinhos cínicos, tenho que explicar algumas coisas da vida do José, o irmão da minha avó. De toda a sua família, José foi um dos únicos que teve uma infância normal. Nada de interessante lhe ocorrera e ele cresceu normalmente como qualquer outra criança. Cursou arquitetura e ainda na faculdade conheceu Larissa. Os dois tiveram um breve namoro e logo decidiram morar juntos. E depois de 6 meses de namoro, Larissa descobriu que estava grávida. Então, após o nascimento do filho, eles se casaram. Anos foram se passando e eles começaram a ter problemas no relacionamento, pois José desconfiava de uma traição por parte de Larissa. Certo dia, em meio a mais uma discussão, ela contou que tinha um caso há anos com uma mulher. Ela contou que tinha um caso há anos com uma mulher que conheceu em um bar. Ela, logo em seguida, pegou suas roupas e foi para a casa de seus pais, deixando seu filho, que na época tinha 15 anos, e seu marido na casa sozinhos. Foi um momento muito turbulento dentro da minha família, e tudo se agravou ainda mais por saberem que ela teve uma relação extraconjugal com uma mulher. Minha família, infelizmente, é muito homofóbica, então isso caiu como uma bomba para todo mundo. Eles não conseguiram aceitar que aquela mulher que colocaram dentro de suas casas era na verdade lésbica e que tivera relações com José apenas para esconder sua verdadeira preferência. Bom, mesmo morando em casas diferentes, cada um seguiu seu caminho. Porém, eles não haviam se divorciado, visto que não queriam interferência de advogados. Então, depois de meses, José conheceu Manuela no trabalho. Os dois começaram um relacionamento sério e depois de mais alguns meses, Manuela estava morando com José e seu filho na casa deles. Dias foram se passando e tudo ocorrera normalmente. Entretanto, Manuela sofria de depressão. E após se mudar para a casa de José, pareceu que a doença se intensificou ainda mais. Começou a ter comportamento suicida e dizia que havia algo naquela casa que lhe observava. Certa vez, em mais uma de suas crises, ela simplesmente começou a gritar com todos que estavam na casa. Nessa ocasião eu não estava. Isso foi relatado por minha avó e por minha mãe. Ela simplesmente tirou toda a sua roupa e saiu nua, rua afora. Foi José, o filho dele, minha mãe e minha avó atrás dela na rua. E quando finalmente a alcançaram, pareceu que ela tinha uma força descomunal. Ela era de estatura baixa, um pouco gordinha e era impossível que ela apresentasse do nada tamanha força. Então os 4 levaram ela novamente à casa e quando ela entrou, parecia que tudo estava começando novamente. Ela berrava pedindo que os socos e arranhões parassem, mas apenas ela ouvia aquilo, ou sim, via aquilo, né? Bom, depois de alguns dias, houve uma pequena melhora em suas crises e Manuela voltou aos poucos para a rotina. Porém, em um dia, eu estava na casa deles estudando com o filho do José, até que ouvi gritos. Estávamos eu, ele e Manuela na casa, e então fomos ver o que havia acontecido.
Procuramos em todos os cômodos e nada. E quando chegamos ao quintal, Ana, meu Deus do céu, foi uma das piores coisas que eu vi na vida. A Manuela estava abaixada, nua no quintal, cavando a terra. Ela gritava e se batia, parecendo que havia algo dentro do corpo dela que lhe incomodava muito. Eu e Lucas, o filho do José, ficamos sem reação. Como estávamos só nós 3 na casa, nos afastamos e ligamos para o José e para minha mãe. Ficamos trancados no quarto do Lucas, apenas ouvindo os gritos pavorosos que ela dava e os socos contra o próprio corpo. Em questão de 10 ou 15 minutos, o José chegou e logo foi para o quintal ver o que estava acontecendo. Eu e Lucas fomos atrás, e quando chegamos no quintal, vimos que ela havia parado de cavar e de se bater. Entretanto, ainda nua, sentada, olhava fixamente para o chão. Quando voltamos para dentro da casa, a minha mãe chegou, e nisso a Manuela correu para a porta da frente e saiu novamente para a rua. Fomos nós 4 correndo atrás dela, mas dessa vez não foi fácil encontrá-la. Percorremos quase todo o bairro à noite e nada. E então decidimos ligar para a polícia e foi informado que uma viatura estava a caminho. Ana, mesmo com a ajuda de 2 policiais e de vizinhos, só fomos encontrar a Manuela de madrugada. Ela estava no bairro vizinho, o qual precisa atravessar uma rodovia para cruzar até lá, para chegar até lá. Ela estava nua, com diversos arranhões e machucados pelo corpo, e foi um dos policiais que a encontrou e contou que ela estava sentada na calçada puxando seus cabelos. Sinceramente, graças a Deus que não vi essa cena, pois estava com Lucas procurando no outro bairro vizinho e quando nos ligaram falando que tinham encontrado, fomos direto para a casa do Lucas para descansar e esperar os nossos pais chegarem. Assim que chegaram, acompanhados pelos policiais, deram um banho nela e depois a colocaram na cama. Eu, Lucas e José fomos conversar com os policiais sobre o que havia acontecido. Os policiais nos disseram que deveríamos procurar ajuda psiquiátrica para ela e talvez até interná-la. Pois bem, conversamos mais um pouco, os policiais foram embora e como já estava quase amanhecendo, a minha mãe e eu fomos para nossa casa. Preciso nem falar que eu não dormi o resto da noite, né? E nem fui na escola no dia seguinte também. Dias foram se passando e nada grave ocorreu com a Manuela. Ela estava tomando remédio para depressão, para transtorno bipolar, e nós da família achávamos que talvez aquilo tudo seria esquizofrenia. Não havia outra explicação. Nessa mesma época, a ex-mulher do José, a Larissa, entrou com um pedido de divórcio, exigindo metade dos bens para ela. Isso foi um choque para o José, visto que eles haviam combinado de não envolver a justiça. Foi aquele desespero. Procura advogado, vai no fórum e enquanto isso Manuela ainda apresentava alguns comportamentos bizarros, como comer o próprio cabelo. No meio do processo de separação, Manuela teve mais uma de suas crises e essa sem dúvidas foi a pior. Eu não estava em casa, mas José me ligou perguntando da minha mãe se eu e ela podíamos ajudar, pois Manuela estava incontrolável novamente. Minha mãe, já desconfortável com toda aquela situação, havia pedido ajuda espiritual na igreja em que frequentava. Somos de berço evangélico, porém eu não tenho religião, apenas acredito em Deus. Mas mesmo assim ela pediu que um dos pastores dessa tal igreja fosse conosco até a casa do José para fazer orações. Chegamos e ao entrarmos, eu senti cheiro de ovo podre misturado com carniça pela casa. Fomos para a sala e lá estava Manuela, nua, com José, Lucas, minha avó e um vizinho tentando segurá-la. Porém, todo aquele esforço não servia para nada. O pastor começou a ler alguns versículos bíblicos enquanto tentávamos acalmá-la. Ela urrava feito um animal. Ainda se batia e puxava os seus cabelos.
Minha avó e minha mãe começaram fazendo algumas orações também, e nisso eu fui para perto do Lucas e perguntei baixinho se ele estava escutando socos nas paredes. Ele me olhou e disse que não. Eu não sei se eu tenho algum grau de mediunidade, porém tenho certeza que de todos ali eu fui a única que escutava os socos na parede, e eu sentia aquele mau cheiro, pois ninguém mais relatou aquilo depois. Bom, José se juntou às orações, enquanto eu, Lucas e o vizinho tentávamos tirar Manuela de cima do sofá, até que ela pulou e veio ao chão. Se sentou e começou a cavar o chão, unhando o piso de uma maneira animalesca. Conseguimos segurá-la e o pastor veio para mais perto ali e começou a falar, pedindo para aquilo se revelar perante Deus. E mais algumas coisas que eu não lembro porque foi tudo muito rápido. Então ela parou, olhou para ele e se deitou no chão, e barulhos de coisas caindo na cozinha foi escutado por todos. Eu e Lucas fomos até lá, porém tudo estava no lugar. Mas no final do corredor que dava para o quintal, eu vi um vulto preto. Não tinha forma, porém parecia nos observar. Eu pedi para que voltasse para a sala para que voltássemos à sala, e quando chegamos lá, Manuela olhou fixamente para mim, apontou o dedo para mim, e olha, a partir desse momento eu sabia que eu estava ferrada espiritualmente, que talvez aquilo que ela via ou tinha ou aquilo que ela via ou aquilo que ela tinha se aproximaria de mim agora. As palavras e orações se intensificaram novamente, até que ela deitou de novo no chão e ali ficou, imóvel. Eu fui para fora da casa, me sentei e Lucas veio em seguida. Me perguntou se eu tinha visto alguma coisa e eu contei que sim. E ele me relatou que antes de tudo isso estar acontecendo, ele também via vultos pela casa. E aí tudo se aquietou. O vizinho foi embora e, como viemos de carro com o pastor, levamos ele embora e fomos para nossa casa depois. Lucas estava muito assustado e atordoado com aquilo tudo e dormiu na minha casa. Eu sei que eu não consegui dormir. Aquele olhar perturbador me atormentou muito. Eu não sabia se era espírito, se era demônio, eu não sei o que estava se manifestando utilizando o corpo da Manuela como canal. Porém, eu sei que aquilo me notou. Depois dessa noite do exorcismo, as coisas melhoraram para Manuela. Ela parou de ter crises e foi aos poucos melhorando fisicamente, psicologicamente e também espiritualmente. Ela entrou junto com José para a igreja, a qual minha mãe e minha avó frequentam. E depois de meses dos acontecidos, ouvi uma conversa da minha avó com a minha mãe. Elas falavam que a ex do José, a Larissa, tinha feito um trabalho em um terreiro, que aquilo foi mandado para destruir a vida da Manuela, destruindo não apenas ela, mas também José. Eu não sei como que elas chegaram nessa conclusão. De certa forma, aquilo de ver vultos que Lucas me disse me confortou, visto que eu fiquei bem abalada depois de tudo. Eu não sei se eu sou sensitiva, já que não tenho nenhuma opinião perante tal assunto por ser de berço evangélico, e para eles, ou pelo menos para minha mãe, tudo é demônio. Mas eu sinceramente não acredito que seja um demônio. Talvez um espírito obsessor que realmente pudera ser mandado por alguém, talvez por Larissa, e viu em mim uma chance de me alcançar, visto que na época também tinha depressão, estando psicologicamente e espiritualmente fraca. Como eu disse, atualmente não tenho religião, apenas tenho fé em Deus, porém acredito que muitas coisas existam e que aquilo que a Manuela passou não era apenas algo psiquiátrico, pois eu também ouvi, eu também vi, eu também senti. Podendo sim ser uma luta espiritual entre o bem e o mal ali. Bom, aquelas horríveis cenas jamais sairão da minha cabeça e o medo de presenciar algo parecido me acompanha até hoje. Eu não apelidei a Larissa de Maledite porque eu não tenho certeza se ela realmente fez alguma coisa. Porém, parece que depois da separação e tudo mais, a vida da Larissa só andou para trás. Então fica aí a escolha de cada um tirar sua própria conclusão. Ana, obrigada por ler o meu relato, desculpa pelos erros de escrita, eu juro que eu revisei, porém sempre passa alguma coisinha.
Tenho mais alguns relatos meus e em breve estarei escrevendo e enviando também. Gostaria da opinião de vocês, assombrados, sobre o que seria aquilo que atormentava a Larissa, ou atormentava a Manuela, né? E por que me notou? Um beijo e um abraço a todos. Um beijo para você, muito obrigada. Então, parece que aquilo começou a atormentá-la depois que ela passou a fazer parte ali da família, né? A gente pensa que pode ser realmente a ex-mulher, mas poxa, se deixou o cara e tudo, pra que vai mandar um negócio pra outra moça? Ela que deixou. Se ela tivesse sido deixada por ele, a gente já podia pensar numa coisa, mas ela que deixou tudo pra trás e não sei o que, por que ela ia mandar algo pra moça? Será que é outra pessoa que teria feito isso? Ou alguma coisa, não sei, gente, alguma coisa que a própria Manuela acabou atraindo em algum momento, de algum jeito? Não sei, não sei. Deixem suas opiniões, sempre com respeito, por favor. E se tem uma história parecida, manda um relato pra gente, ok? Esse foi o relato de hoje, espero que tenham gostado. Um grande beijo e a gente se vê no próximo relato. Fui!